Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. A lição de hoje tem como título A Autoridade das Armas Espirituais. Semana passada nós falamos sobre a autoridade do cristão na guerra espiritual. E aí nós vimos que esse combate, ele é real e permanente. Vimos também que esse embate acontece tanto nas regiões celestiais, Daniel 10, como na mente humana. Definimos o inimigo, falando sobre os seus diversos nomes e a sua intenção maligna. Falamos sobre a estrutura de comando, do império das trevas, principados e potestades e hostes espirituais da maldade. E fechamos a lição falando sobre a autoridade do cristão para vencer. Algumas atitudes que nós precisamos assumir, se queremos de fato vencer essa batalha espiritual. Primeiro, é ser cheio do Espírito Santo. Segundo, é submissão, e sujeição a Deus. Terceiro, é a prática da oração e do jejum. E por último, é resistência e perseverança. O texto de hoje está em Efésios capítulo 6, do 10 ao 17, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto áureo é aquele texto maravilhoso que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo de número 5. Nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é identificar as armas espirituais que constituem a armadura de Deus. Segundo, é saber como proceder diante dos embates espirituais da vida cristã. E terceiro, é vencer os ataques de Satanás pelo revestimento das armaduras de Deus. Pois bem, queridos, estudaremos nesta lição a chave para a vitória nas batalhas espirituais. Que chaves são essas? As armas que compõem as armaduras de Deus. O cristão, ele deve conhecer, e não só conhecer, mas manusear adequadamente essas armas, pois se constituem em condição imprescindível para a vitória dos embates espirituais. O texto básico que nós lemos, o versículo 10 e o 11, irmãos, ele é significativo. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Veja você que o apóstolo Paulo, ele instrui os cristãos sobre as principais estratégias para vencermos as astutas armadilhas do diabo. Em linguagem militar, resistir é não retroceder, é lutar sem dar chance para o adversário. As táticas que o apóstolo Paulo apresenta nesses 2 versículos são as seguintes. Primeiro, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E segundo, é revestir-se de toda a armadura de Deus. Veja você que detalhezinho bacana na expressão fortalecei-vos. O foco, e isso tem que ficar muito claro, não está no cristão, mas no autor da referida ação. Afinal, irmãos,
toda a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. A presença augusta do Espírito Santo em cada cristão traz inesgotável suprimento de vigor físico, de vigor mental e também moral para a efetiva resistência do mal, como diz Hebreus capítulo 13. O segredo, meu irmão, presta atenção nisso, o segredo, nesse caso, é permanecer sob a influência e o domínio desse Deus tão poderoso. Tiago 4, versículo 7, Efésios 6, versículo 13, que diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firme. Cara, que delícia! Agora veja que ao aludir, o legionário do exército romano, o apóstolo Paulo apresenta as 6 poderosas armas que formam uma armadura espiritual para o soldado cristão enfrentar o império das trevas. A armadura, irmãos, com a qual o cristão deve revestir-se, ela é descrita pelo apóstolo Paulo de forma similar à vestidura bélica de um soldado romano. Da mesma forma, irmãos, ao preparar-se para a batalha, nós, os guerreiros do Evangelho, precisamos nos equipar com as peças de proteção e ataque que compõem esse equipamento. E nós vamos começar falando sobre o cinturão da verdade. O primeiro elemento da armadura espiritual é a verdade. No grego é aletheia, que significa fidelidade, lealdade, integridade. Na figura militar usada pelo apóstolo Paulo, o item corresponde ao cinto, que prendia, todas as demais peças ao corpo do soldado. É uma citação, na verdade, belíssima do profeta messiânico Isaías ao dizer que a verdade será o cinto usado pelo Salvador. Isaías 11, versículo 5. Agora veja só, Jesus Cristo, meu irmão, é a autêntica verdade revelada por Deus, pois ele assume com total fidelidade o plano divino para a salvação dos homens. Crer nele é revestir-se dessa verdade e, em consequência disso, viver sob o seu poder. Que poder é esse? Primeiro é o poder santificador, como diz João 17, 1 de Pedro 1 e 1 Coríntios capítulo 5. Segundo, é o poder libertador, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E também é o poder salvador, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Então você veja só, devem os cristãos, motivados, é claro, pela verdade do Evangelho, viver, irmãos, de modo autêntico, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo de número 15. O Espírito de Deus é o responsável por conduzir o rebanho de Cristo pelos caminhos perfeitos de Deus. João 16, versículo 13, Salmo 119, versículo 5, dá uma olhadinha nesses textos. A verdade é considerada, meu irmão, fundamental para o apóstolo Paulo. Ele fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Por que ele diz isso? Porque sabe o apóstolo Paulo que um cristão desonesto não pode esperar resistir ao pai da mentira, que é o diabo. A verdade em questão aqui também é a integridade, demonstrada por meio da autenticidade e da honestidade, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, que ele diz, pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. A segunda figura, desse equipamento é a couraça da justiça. A couraça e a cota de malha, ela aparecem na Bíblia como símbolo de proteção, tanto no sentido próprio como figurado. A couraça também, ela é símbolo da justiça e da fé. Na armadura, a couraça ela era uma peça
de proteção, ou seja, que protegiam os órgãos vitais das partes superiores do abdômen. A aplicação dessa peça, meus irmãos, a justiça e a retidão aponta para o ato de Deus nos tornar retos, perdoados em Cristo por causa da nossa fragilidade ou da nossa frágil condição espiritual, como diz Isaías 64, versículo 6 e Romanos, capítulo 3. Agora veja você o seguinte, Jesus Cristo, meu irmão, é a fonte de toda a justiça. Foi ele quem, sem jamais ter pecado, fez-se pecado por nós. Essa justiça, ela revela um aspecto forense, imputada, na verdade, através de um decreto divino escrito com sangue expiatório de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 6 e Tito capítulo de número 3. Os que foram justificados são agora novas criaturas, pessoas perdoadas e declaradas inocentes, como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. Nova criatura é. Essa peça da armadura espiritual compõe a necessária defesa, meu irmão, para proteger o coração contra os ataques precisos de Satanás na esfera emocional, fragilizando, irmãos, com mágoas, com ressentimentos, com iras, com rancores. Quando o emocional ele encontra-se enfraquecido, o corpo e a alma elas vão padecer, como diz Jó 17, versículo de número 7. Outro equipamento é as sandálias do Evangelho da Paz. Os soldados romanos, eles calçavam sandálias que eram reforçadas para percorrer longas distâncias. No espesso ali solado, né, da sandália havia grandes travas que firmavam os pés do soldado no chão. O apóstolo Paulo descreve o ato de calçar os pés aplicando ao processo de evangelização. Devem, portanto, nós, os cristãos, calçar as sandálias do Evangelho, meu irmão, a fim de cumprir a grande comissão de Mateus, capítulo 28. Pregando em todos os lugares a boa nova da reconciliação, que é, na verdade, Cristo Jesus. Quando os cristãos eles assumem o compromisso de avançar com o propósito firme de realizar missões, promove-se no mundo, irmãos, aquilo que mais nós queremos que aconteça, a paz real. Isaías fala isso lá em Isaías 52, versículo 7. Então nós precisamos nos lembrar sempre de que anunciar o Evangelho não é uma opção, é uma obrigação. E o apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: eu prego porque é uma obrigação, é um dever a mim imputado. Paulo fala sobre isso. A paz de Cristo, ela recoloca, meu irmão, o pecador em comunhão com Deus. Isaías, no capítulo 53, ele fala isso de maneira muito clara. Além disso, reina em seu coração, promovendo saúde e bem-estar social. Por ter sido justificado, o cristão ele pode prosseguir rumo à perfeição, tendo o seu alvo muito bem definido. E que alvo é esse? A retidão de Cristo. Querido, a evangelização do mundo é uma das prioridades apresentadas pelo Espírito Santo à igreja. Ele, o Espírito Santo, inspirou a Bíblia, que é o manual do evangelismo. O Espírito é o agente executor do plano de redenção, a quem produz regeneração ao pecador. Que o diga os primeiros missionários da igreja, que foram pelo Espírito Santo comissionados e preparados. Dá uma lidinha lá em Atos capítulo 13. Sua atividade atual é guiar as pessoas que se submetem na verdade e para a verdade do Evangelho do Senhor.
De que forma? Dando testemunho, meu irmão, da redenção oferecida gratuitamente por Deus, Romanos capítulo 8. A outra peça é, na verdade, o escudo da fé. O escudo, usado pelo soldado romano, consistia em uma arma de proteção de grande, e suficiente eficácia, porque impedia os ataques dos inimigos quando eles jogavam as suas flechas incendiárias, O escudo era, na verdade, aquilo que protegia o corpo do soldado. Essa vívida descrição tem relação bem próxima com o papel protetor da fé, como diz Salmo, capítulo de número 5. Dúvidas, questionamentos sobre a vontade de Deus deixa o cristão, meu irmão, vulnerável aos ataques do inimigo. Satanás, ele aproveita essas brechas para enfraquecer os cristãos e enredá-los para a apostasia, como diz na 2 Tessalonicenses capítulo 12. O pecado, ele se alastra como um fogo, amado, e por isso resulta em esfriamento espiritual. Mas o apóstolo Paulo reafirma o poder do Senhor em guardar os seus e edificá-los na fé. Além disso, Jesus também promete, meu irmão, galardões, aleluia, ou galardoar aqueles que são fiéis, Hebreus 11, versículo 6. O Senhor, ele tem, meu irmão, prazer, escute isso, Deus tem prazer quando eles lhe dirigem a sua confiança, ou seja, quando nós nos dirigimos a Deus de maneira confiante, Deus se alegra. Nesse sentido aí, fé é sinônimo de entrega total. Como assim? Entrega o coração, entrega os pensamentos, meu irmão, entrega a sua vida, entrega tudo o que você é e tudo que você vai fazer ao Senhor, no nome de Jesus. Se você pegar a primeira de Pedro, capítulo 1, você vai ver ali as dimensões da fé, algo assim maravilhoso, algo assim extraordinário, meu irmão. Você precisa ler esse texto, do 1 ao 10 de 1 de Pedro, porque no primeiro versículo de número 5, ele vai falar que a fé é um instrumento pelo qual Deus guarda o cristão na salvação. Olha que delícia! Segundo, em 1 de Pedro, capítulo 1, 7, ele vai dizer que a fé é o teste que exercita e coloca à prova o nosso caráter, o caráter daqueles que foram salvos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer que a fé é o motivo contínuo da alegria nossa diariamente. Cara, isso é poderosíssimo. 1 de Pedro, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, ele vai falar que a fé é a esperança inabalável de que o fim da jornada terrena é a vida eterna. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que a fé capacita, ou seja, é aquilo que nos capacita a discernir espiritualmente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 1, ele vai dizer que a fé é o fator que dá unidade ao corpo de Cristo pela justificação. E 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que a fé é a base do comportamento virtuoso e santo. Cara, isso é, meu irmão, sensacional. Segundo equipamento é o capacete da salvação. O capacete, ele se constitui em uma peça fundamental da armadura, uma vez que protege a cabeça do soldado durante os combates. Na guerra, nós sabemos perfeitamente que golpes na cabeça são quase sempre fatais. Psicologicamente também. Muitas batalhas elas são ganhas e outras perdidas aqui, na mente. Por isso, tanto a cabeça como o cérebro precisa de
proteção. O capacete da salvação, amados, protege o cristão da degradação do pecado. A fonte paulina, na verdade, isso que é bacana de ver no texto, é o profeta Isaías que descreve que o Messias, trazia o elmo da salvação sobre a sua cabeça, em Isaías 59. Ratifica-se assim que a salvação de Deus não depende do ser humano, e graças a Deus por isso, meu irmão. Mas ocorre como dádiva graciosa do nosso Senhor. A Bíblia, ela cita os capacetes quando fala sobre o exército de Uzias, 2 Crônicas 26:14. O capacete foi chamado de elmo por Jeremias, Jeremias capítulo 6, versículo 4. Os invasores de Jerusalém usariam capacetes, como diz Ezequiel 23, 24. Em sentido figurado, amados, o capacete ele representa a nossa salvação, visto que protege a nossa cabeça, ou seja, a nossa mente. O outro equipamento é a espada do Espírito, a palavra de Deus. A espada é a única arma dessa indumentária aqui que é de ataque. Na descrição paulina, como ele mesmo diz no texto que nós lemos, a palavra de Deus, como a espada do Espírito, significa, irmãos, a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Torna a palavra o que é eficaz, ativa, vigorosa na vida de cada um de nós. Ela sonda os nossos pensamentos e propósitos. Ela interpreta, a palavra de Deus, nos ensinando os seus estatutos. E também determina a conduta ética e moral a ser praticada por nós, homens meramente mortais. A cada cristão foi dado o poder de Deus para lutar e vencer pela observância da sua palavra. Na lógica divina, obediência é sinônimo de vitória. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, 22. Agora, nós não podemos esquecer a tentação, irmãos, que na verdade é a provocação, a incitação ao erro, é uma palavra que tem esse significado, tentação. Nós devemos responder a elas com a palavra de Deus, como fez Jesus ao ser tentado no deserto. Por 3 vezes, o mestre valeu-se da palavra de Deus para vencer Satanás. Ele disse, está escrito e ponto final. Muitas vezes, sabemos de antemão se a situação em que nós nos envolvemos resultarão ou não em pecado. Portanto, eu sempre digo isso. A maneira óbvia de não ceder à tentação é evitar essas circunstâncias. Geralmente, corremos o perigo de ceder às tentações de ordem sexual, ceder à idolatria, ceder à cobiça e aos bens materiais. A palavra de Deus, ela nos conduz, queridos, à santificação, como diz Hebreus 12, a perfeita adoração, como diz Hebreus 13, e a não colocarmos nossa confiança na incerteza das riquezas, como diz 1 Timóteo 6,17. Então estão aí as armas, irmãos, à nossa disposição para vencer o nosso adversário, para vencer essa batalha espiritual. E eu vou concluir dizendo o seguinte: precisamos nos revestir com as armaduras de Deus, pela adesão ao ensino do Evangelho. Afinal, somos a igreja do Deus vivo, nós somos a coluna da verdade. O Senhor tem nos convocado para defender como seus soldados os valores do reino de Deus. Por isso, não podemos ficar apenas no conhecimento dessas armas. Devemos usá-las, por isso, em prática, a fim de que possamos não só lutar e resistir, mas vencer a guerra que se apresenta diante de nós. Vencer o diabo, seus demônios e o pecado. Que Deus, meu irmão, nos abençoe no nome de Jesus.